Fala galerinha, hoje eu vou falar um pouco sobre natureza humana. Eu considero natureza da vida mais do que humana, mas falar um pouquinho sobre isso, né? Nós temos uma natureza humana e eu fui criado num meio acadêmico, né, de ciências sociais, onde na minha faculdade, no meu mestrado, todo mundo dizia o tempo todo, né, que não há natureza humana, né, que, enfim, tudo que o humano produz é determinado em alguma medida, ou pelo menos condicionado pela sociedade, né, que só existe uma parcela muito pequena, se é que ela existe, instintiva ou biológica, né, de comer, cagar, dormir, respirar, muito básica, né, esse maquinário aí, mas que ele não é importante, e que o grosso e tudo que é produzido e que importa no ser humano é determinado pela sociedade, né. Eu discordo claramente disso. Claro que na faculdade a gente lê os autores que acreditavam em uma natureza humana, né? Você tem Hobbes que dizia que a natureza humana era ruim, era má, né? Que o homem é o lobo do homem. Você tem Rousseau que dizia do mito do bom selvagem, de que a natureza humana era boa, que a sociedade o corrompe. Enfim, a gente olha para eles e fala, olha como eles eram ingênuos, não sabiam que não existe uma natureza humana. Nós modernos entendemos isso. E a real é que eles estavam errados sim. E Nietzsche explicou isso muito bem na Genealogia da Moral, né? Ou seja, a natureza humana ela não tem um aspecto moral, como essas pessoas dizem, de ser bom ou de ser má. A natureza está cagando para a moralidade, né? Agora, só porque eles erraram em dizer que a natureza humana tinha um aspecto moral, não quer dizer que ela não existe. E para mim, a natureza humana não é a natureza humana, ela é a natureza de todo organismo vivo e que precisa ser considerada sempre como fundamento de toda ação, que é a necessidade de sobreviver e de se multiplicar, certo? Isso estava na Bíblia, isso estava em Freud, isso estava em Nietzsche, isso estava em um monte de gente, né? O próprio Nietzsche, que leem como alguém que mostrou a partir da genealogia da moral, né? Veja como não há natureza humana, pelo contrário, ele defende que há uma natureza e que é fundamento da ação humana, que é o que ele chama de vontade de potência, certo? Que é basicamente esse drive natural por sobreviver e se reproduzir, certo? Então, sim, ele acredita que há uma natureza, mas que essa natureza está além do bem e do mal, certo? Agora, continuando, esse argumento de que tudo que a gente é condicionado pela sociedade, né, que, portanto, inclusive qualquer tentativa de produção de conhecimento a respeito do que é a natureza humana seria condicionado pela sociedade, portanto, enviesado pelo viés dominante da sociedade capitalista, do que quer que seja, isso para mim não faz sentido por uma série de razões, né? A primeira delas é que ela inverte a ordem de causalidade, né? Ou seja, o que veio depois não pode causar o que veio antes, é simples assim. Primeiro veio a biologia, em cima dela se impôs ou se construiu a sociedade. 99,9999% das coisas vivas vivem segundo regras biológicas. O ser humano não é diferente, a diferença é que em cima disso ele foi lá e construiu uma parada chamada sociedade, mas a sociedade vem depois da biologia. Eu não estou dizendo que a biologia determina a sociedade. São sistemas complexos e a relação é sempre de mão dupla, né? Um modula o outro, um influencia o outro influencia um, e essa inter-relação contínua acontece. Agora, supor que sociedade determina a biologia, né? Complicado. E segundo é o problema dessa teoria ela ser, para mim, uma questão de crença, porque ela não é falsificável. Como é que eu vou dizer que essa teoria é falsa? Se qualquer coisa que é produzida pelo discurso, né, é vista como um viés da sociedade dominante, né? Ou seja, é uma teoria que não é falsificável. Eu concordo com Popper quando ele diz, se uma teoria não é falsificável, ela não pode ser objetiva ou científica, né? Porque a gravidade é falsificável. Eu posso chegar e pegar uma maçã, se eu soltar aqui e ela flutuar, eu estou invalidando a teoria da gravidade. Eu posso falsificar essa teoria. Agora, essa teoria de que tudo que se produz é condicionado pela sociedade, qualquer coisa que eu fale, você vai dizer, não, mas isso é condicionado pela sociedade. E além disso, uma certa arrogância, né? Porque é supor que tudo que se fala é condicionado pela sociedade, mas isso que você está falando, que tudo que se fala é condicionado pela sociedade, não é condicionado, é a verdade, é a Matrix, é o que está lá fora. Você saiu da caverna do Platão, descobriu a verdade, descobriu a luz e está falando desse lugar de verdade, enquanto todo mundo está falando mentira, né? Então, bem complicado. Então, assim, o que eu acho é que sim, se perguntar sobre o que fundamenta a ação humana no seu nível mais básico, que para mim tem a ver com sobreviver e reproduzir, deve ser a base de tudo que se constrói a respeito do conhecimento sobre o ser humano, certo? Tá na biologia e tá na evolução, né, da vida e do homem na Terra. Supor que nós somos simplesmente uma página em branco, né, onde pode ser posto qualquer coisa, sim, somos altamente
plásticos, flexíveis, complexos, talvez os animais mais plásticos que existem na natureza. Então, temos uma capacidade de plasticidade gigantesca, mas assim, supor que não existe uma base biológica que de alguma forma, né, condiciona o que é construído na sociedade, é não entender o básico dos mecanismos, né, do nosso corpo, não entender o efeito que neurotransmissores como dopamina, como serotonina, como ocitocina têm no nosso sistema, a maneira como elas evoluíram para ser criadas, né, para existir, né, os efeitos que elas causam, os efeitos emocionais, psíquicos, em termos de motivação de movimento, né, e de ação humana. Então, assim, supor que não há química, né, que é a base da biologia, na sociedade, né, e que tudo é apenas uma questão de símbolos e signos, né, abstratos e linguagem, eu acho um pouco forçado, né? Então, é isso. Eu acho que grande parte das ciências sociais, e eu passei por isso anos e anos estudando enfim, nesse meio de ciências sociais, né? E nunca me apresentaram a Darwin, ou seja, eu não sabia o que era evolução. Eu estudava antropologia sem entender nada de evolução. Era só cultura, nada de biologia. Nenhum professor entendia nada. Nunca fui apresentado a Darwin de nenhuma forma, né? E supunha que estava estudando o humano, né? Como é que pode? Eu acho que isso é uma questão séria, enfim, uma lacuna grande das instituições de ensino das ciências sociais, que é basicamente isso, não considerar a biologia como base e fundamento anterior a qualquer sociedade e cultura. E para finalizar, tentando exemplificar com um pouco mais de clareza o que eu quero dizer, né? Quando eu estou falando, por exemplo, da relação entre biologia e sociedade, como é que eu acho que isso funciona? Vamos lá, você tem os neurotransmissores, por exemplo, clássicos, você tem a dopamina, né? A dopamina, motivação, certo? Agora, qual vai ser essa ação é uma questão determinada pela sociedade, em grande medida. Agora, o drive, a motivação da ação, é um fenômeno natural, químico, biológico, certo? Pode ser em determinado contexto e caçar um animal, pode ser em outro contexto fazer ciência, pode ser em outro contexto se preparar e treinar para um campeonato de futebol, né? Enfim, pode ser um monte de coisa, desde que naquele contexto social isso promova a nossa prosperidade, aumente nossas chances de sobreviver, esteja alinhada com a nossa estratégia de sobrevivência, faz sentido, certo? Mas percebe que sempre parte dessa base, certo? Você tem a ocitocina, por exemplo, um hormônio de bonding, né? De construção de laços sociais, fundamental. O homem é um ser social, ele precisou se ligar em grupos para sobreviver, sem isso ele não teria sobrevivido, né? Então, o que isso vai ser? Se vai ser eu estar numa fogueira contando histórias com os anciãos da tribo, ou se vai ser eu estou entrando no Instagram e clicando e comentando em posts de outras pessoas. Ou seja, isso a sociedade vai dizer. Então a sociedade é altamente condicionante, né, nesse sentido, mas ela não determina, ela sempre parte dessa base biológica e química que deve ser compreendida, certo? Senão nada no humano faz sentido, né? Como Theodosius Dobzhansky dizia, nada na biologia faz sentido senão à luz da evolução. E para mim nada na sociedade faz sentido senão à luz da biologia. De novo, não é o fim da discussão, mas deve ser a base, deve ser o começo de toda a discussão a respeito de por que o ser humano faz o que ele faz. A busca por beleza, né? O que é belo tem valor na natureza, porque a natureza é perigosa, certo? Então se alguma coisa é bela, ela tem algum valor, tanto pelo fato dela poder chamar a atenção, isso significa que se ela chama a atenção e está viva, é um bom sinal, como também significa que se ela é bela, as chances são de que tem uma genética forte ali, né? Então a gente tem essa tendência natural a buscar a beleza. Agora, o que é belo vai mudar, dependendo do contexto da sociedade. A gente vai ter diferentes contextos que vão dar diferentes conteúdos, certo? Para esse recipiente, mas o recipiente biológico ele se mantém. Então a gente ser ingênuo a ponto de pensar que a natureza não tem um efeito sobre as nossas ações não faz muito sentido. O que não quer dizer cair no mito, na falácia naturalista de supor que tudo que é natural é bom. Tem certas coisas que são naturais e que a gente deve ir contra, né? A ideia de direitos iguais para homens e mulheres na sociedade não tem nada de natural, porque homens e mulheres são diferentes. Agora, é extremamente benéfico e fundamental para uma sociedade
harmônica e democrática moderna, que a gente estabeleça essa regra, que não tem nada de natural. Então não é só porque não é natural, ou porque é natural, é que é bom, certo? Mas sim, a gente tem que entender que há uma natureza, e negar a natureza não vai nos levar a lugar nenhum. A gente precisa aceitar e entender essa base natural onde a gente existe, para a partir daí a gente construir o que a gente quiser com isso, né?